Antes de começarmos a falar sobre números primos, MDC, MMC, vamos falar sobre o sistema decimal. Por exemplo, se nós temos o número 837,35 e queremos somar com o número 358,47, esse número, na realidade, é 8 centenas mais 3 dezenas mais 7 unidades mais 3 décimos mais 5 centésimos mais 3 centenas mais 5 dezenas mais 8 unidades mais 4 décimos mais 7 centésimos. Podemos somar simplesmente assim. Então, nós temos 3 centésimos, 3 centenas com 8 centenas, nós vamos ter 1.100.000 centenas, mais 3 dezenas com 5 dezenas, vamos ter 80 dezenas. 7 unidades com 8 unidades, vamos ter 1 dezena e 5 unidades. Aqui é 0,5, desculpa. 3 décimos com 4 décimos, vamos ter 0,7 décimos. E 0,05, ou seja, 5 centésimos com, aqui é 0,7, desculpa, 0,7, nós vamos ter 0,7 dá 0,12 centésimos, 12 centésimos. 5 centésimos com 7 centésimos, vamos ter 12 centésimos. Tá? Aqui nós vamos ter 8 centenas com 3 centenas, vamos ter 11 centenas. 3 dezenas com 5 dezenas, vamos ter 8 dezenas. 7 unidades com 8 unidades, vamos ter 15 unidades. 3 décimos com 4 décimos, vamos ter 7 décimos. 5 centésimos com 7 centésimos, vamos ter 12 centésimos. Essa casa que conta aqui. Tá? Muito bem, agora vamos ver o que a gente pode fazer agora. Nós temos aqui, na casa da dezena, nós temos esse 1 na casa da dezena, temos esse 8 na casa da dezena, não temos mais ninguém na casa da dezena. Esse cara está na casa da centena, então 1, 1, 8 mais 1, 9. Não temos ninguém na casa da unidade, então temos 5. Mais 7 décimos mais 1 décimo dá 9 décimos. Então, vou botar logo a vírgula aqui. Vai dar 8 décimos, vírgula 8, 2. Então, essa é a conta. Esse daí é para extrapolar o tipo de pensamento convencional que você tem. Ou seja, se nós temos 8, 3, 7,35 e somamos com 358,47 é igual a 1195,82. Você pode dizer, mas isso é uma maneira muito maluca de somar.
Realmente é muito maluca de somar. Só que aqui você está entendendo o que é que você está fazendo no sistema decimal. O que é que significa? Agora vamos pegar apenas um dos números, vamos passar para outra cor. Vamos pegar um dos números apenas, vamos pegar esse primeiro número aqui, 837,35, e ver o que é que significa no sistema decimal. Significa 8 centenas, então é 8 vezes 10 à segunda, mais 3 vezes 10 à primeira, mais 7 vezes 10 a zero, mais 3 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2. No sistema decimal, cada casa da direita vale 10 vezes menos do que a casa da esquerda. Isso é interessante você notar que não depende da vírgula. Agora, o que é que significa esse 10 a menos 1, esse 10 a 0? Vou colocar aqui, tá? Se você tem aqui 10 elevado a 100 dividido por 10.000, tá? 10 elevado a 100 é 10 a segunda. 10 elevado a 1.000, 10.000 é 10 a quarta. Quando você simplificar, você tem 10 a segunda, 10 a quarta, você vai sobrar 10 a segunda embaixo, tá? Então, a maneira de você dizer que sobrou 10 a segunda embaixo, ou seja, é você colocar 10 a menos 2. 10 a menos 2 significa que ele está invertido. Significa que é o inverso de 10 a segunda. Então, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 a segunda. É só isso, não tem nada a ver com menos 2, tem nada a ver. É apenas 1 sobre 10 a segunda. A mesma coisa de eu chegar aqui e dizer que é 5 sobre 10 a segunda, ou 5 sobre 100, é a mesma coisa. E 5 sobre 100 é 0,05, que dá 5 centésimos. Tá? É interessante notar que também o inverso do inverso é o próprio cara, ou seja, 1 sobre 10 a menos 2 é o inverso do inverso, ou seja, é 10 a segunda. Porque eu estou dividindo pelo inverso do cara, ou seja, vai dar o próprio cara. Tá? Vamos ver isso mais profundamente mais para frente. Então, no sistema decimal, cada casa da direita vale 10 vezes mais do que a casa da esquerda. Então, a vírgula perde um pouco a sua importância quando você vai fazer as contas, pois quando você tem uma divisão, a posição da vírgula ela não importa tanto. Quando você tem uma conta para você fazer e a conta é 837,35 dividido por 2,36, alguma coisa desse tipo, tá? Você pode desprezar as vírgulas, ou seja, você pode multiplicar por 100 aqui, por 100 aqui, e pode desprezar a vírgula, mesmo que aqui não fosse exatamente assim. Por exemplo, se fosse 837,35 dividido por 236. Tá? Ora, veja, você pode fazer essa divisão desprezando essa vírgula aqui, despreza essa vírgula aqui, mas você sabe que o resultado, quando você tiver o resultado, você está multiplicando o numerador por 100. Então, obviamente, a divisão, quando você pega o quociente da divisão, aqui é o divisor, que é o dividendo, aqui é o quociente. Você vai estar com ele dividido por 100. Aí você multiplica por 100 o resultado. Tá?
Então, a vírgula deixa de ter a importância numa divisão que tinha antes, pois agora você está entendendo o significado da vírgula. Por exemplo, uma conta como 10,9 dividido por 10. Sabia que muita gente tem dificuldade de fazer essa divisão? Onde de cabeça, você sabe que se cada casa da direita vale 10 vezes mais do que a casa da esquerda, ora, significa que se você vai dividir por 10, você vai rebaixar todo mundo uma casa decimal, ou seja, isso aqui vai ficar 1,09, porque o 9, que é 9 décimos, vai passar a ser 9 centésimos. Esse 0 vai passar a ser décimo. E aqui, que é 10, que é uma dezena, vai passar a ser uma unidade. Você está dividindo por 10. Não importa quando você for dividir dessa forma aqui, que muita gente se confunde, bota 1 vezes 10, 10 para 10 nada, aí baixa o 9. O 9 não dá para dividir, ele se esquece de botar o zero aqui, se esquece de botar a vírgula e faz uma confusão danada, porque vai pela regra. E o que eu estou colocando para você, e você deve ter sempre em mente, é sempre fugir de regras e ver se faz sentido a conta que você está fazendo, tá? Então, agora vamos para a decomposição em números primos para nós termos o máximo divisor comum e o mínimo divisor comum, e com isso nós agora depois vamos entrar em produtos notáveis e vermos o que nós podemos colocar em evidência e toda aquela produto da soma pela diferença, aquelas coisas que a gente às vezes se atrapalha, tá? Todo número pode ser decomposto por fatores primos, qualquer número, porque ou ele é primo, ou ele é uma multiplicação de números primos, porque se ele não é primo, significa que ele foi produto de números primos. Então, por exemplo, os números primos começam com 2, depois 3, depois 5, depois 7, números que são divisíveis por eles mesmos ou pela unidade. Depois 11, depois 13, depois, sei lá, 17, eu acho. 17 e assim por diante. Muito bem, então os mais comuns são 2, 3, 5, 11. Até 11 é muito utilizado, até 13 é muito utilizado, tá? Raramente a gente utiliza mais do que 17. Então, por exemplo, se a gente pega um número 24 e pega o número 36. Por que é interessante a gente decompor em fatores primos, tá? Como é que a gente decompõe? A gente divide por 2, dá 12. Divide por 2, dá 6. Divide por 2, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então, isso aqui é 2 elevado à terceira vezes 3. Desse lado de cá, divide por 2, dá quanto? Dá 18. Né? Divide por 2, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Então, aqui é 2 a segunda vezes 3 a segunda. Tá? Então, por exemplo, se você quer um múltiplo comum, ele tem que ser múltiplo dos dois. Ele tem que ser um cara que você multiplique de tal forma que seja múltiplo dos dois. Pode ser um número muito grande. Você podia muito bem multiplicar 36 vezes 24. 36 vezes 24 é múltiplo de 36, é múltiplo de 24, concorda?
mas não é o mínimo múltiplo comum, tá? Para você pegar o mínimo múltiplo comum, você tem que pegar os fatores primos, que são comuns, de maior expoente, porque esse aqui você tem 2, 3. Então, você tem que pegar no mínimo 2, 3. Porque aqui tem um 9. Então, no múltiplo comum tem que ter um 9, porque vai ter que ter um 9 por causa do 36. Tem que ter um 9 por causa do 18 aqui. Esse não tem 18, mas esse daqui tem. Então, tem que ter um 18. E aqui tem um 2 à terceira. Ora, esse não tem um 2 à terceira, mas o múltiplo vai ter que ter um 2 à terceira. Então, o múltiplo comum é os múltiplos comuns e não comuns de maior expoente. Portanto, 2 à terceira, 8. 8 vezes 9, 72. Então, 72 é um múltiplo que é múltiplo tanto de 24, 72 vezes, sei lá quanto, vezes 6, dá 24 vezes 6 dá 72, quanto 36 vezes 2, 36 vezes 36 vezes 2, né? 36 vezes 2 dá 72. Então, por que a gente precisa de um múltiplo comum, tá? Normalmente, quando a gente quer colocar, por exemplo, se a gente tiver uma fração do tipo 5 sobre 24 e quiser somar com 7 sobre 36, tá? A gente quer pegar um cara que multiplique essa primeira fração, quer pegar outro cara que multiplique essa fração e o denominador fica igual, porque o denominador é uma comparação. Você pega uma torta, tem que dividir em iguais pedaços. Para saber quantos pedaços, que é o numerador, você pegou, e aí sim você pode somar os numeradores. O denominador não tem nada a ver, é uma comparação. O denominador é uma comparação. E você pode ver que os números que você vai multiplicar aqui são diferentes. Enquanto aqui você vai multiplicar por 2, porque 36 vezes 2 já dá 72. Então aqui ó, dá 72. Então você pegou 14 pedaços em 72. Nessa daqui, você vai multiplicar por quanto que eu falei? 6, né? 6 vezes 4 é 6. Então, 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 6 dá 30, eu acho. 30. Acho que é 30. 30 sobre 72. Então, veja o seguinte. Se 30 sobre 72 é equivalente a 5 sobre 24. 7 sobre 36 é equivalente a 14 sobre 72. 7 sobre 36 é equivalente. Eu multipliquei por números diferentes. A regrinha, qual é a regrinha? Ah, tirei o mínimo. Aí eu divido esse por esse e multiplico por esse. Você divide 72 por 36 para saber por quanto você multiplicou essa fração. Divide 72 por 36, deu 2, para saber por quanto você multiplicou essa fração toda. Multiplicou por 2, aí você multiplica por 2 o numerador, porque você multiplicou essa fração toda por 2. 72 dividido por 24 dá 6, aí significa que você multiplicou toda essa fração por 6. E, obviamente, você multiplica o numerador e o denominador por 6. Tá? Mas você multiplicou por números diferentes. Tá? Mas obteve duas frações equivalentes. Essa equivalente a essa equivalente a essa. E agora você pode somar, porque elas estão no mesmo denominador, ou seja, a torta está dividida em 72 pedaços,
do qual uma você pegou praticamente metade da outra, né? Esse cara aqui pegou 30 pedaços, enquanto esse cara aqui pegou 14 pedaços, né? Esse cara aqui é um pouquinho mais guloso do que esse. Então, ele vai ter no total 44 pedaços em 72 pedaços. Ou seja, no total foi 44 pedaços em 72. O que, para somar assim, fica meio difícil. Inclusive, para você saber, por exemplo, se 5 sobre 24 é maior ou menor do que 7 sobre 36. Ora, 5 sobre 24, a gente está vendo que o denominador é bem menor, mas 5 é menor também. Mas quando a gente botou no mesmo denominador, a gente viu que o numerador, no mesmo denominador, 72, o numerador é bem maior. Ou seja, essa fração 5 sobre 24 é maior do que 7 sobre 36. A gente só pode comparar realmente e ter uma visão real quando a gente coloca no mesmo denominador. Tá? Então, isso é você tirar o mínimo. Tá? Agora, pode ser que você queira ter o máximo divisor comum, ou seja, vamos supor que a fração seja, bota outra cor aqui, seja 24 sobre... Deixa eu botar outra coisa. Outra cor significa outra cor. Vamos botar aqui 24 sobre 36. Tá? E eu quero simplificar. Olha, se eu quero simplificar, eu quero que ela se torne irredutível. Então, se eu quero que ela se torne irredutível, eu quero pegar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é um cara que divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pegar um cara que divide os dois ao mesmo tempo. Ó, 3 a segunda divide esse cara, mas não divide esse. Então, eu tenho que pegar os divisores de menor expoente e que são comuns. Então, eu tenho que pegar o 3 e tenho que pegar o 2 a segunda. Ou seja, 3 e 2 a segunda, 2 a segunda é 4, vezes 3 dá 12. Então, 12 divide 24. 24 dividido por 12 vai dar 2. E 36 dividido por 12 vai dar 3. O que significa que 24 sobre 36 é a mesma coisa de 2/3. Tá? Então, isso daqui é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, você pega os divisores de menor expoente, comuns de menor expoente, porque você quer que divida os dois ao mesmo tempo. Então, é o maior divisor que torna a fração totalmente irredutível. E o mínimo divisor comum são os o mínimo múltiplo comum são os múltiplos, o primeiro múltiplo que é comum aos dois. O primeiro múltiplo que é comum aos dois são os múltiplos que são comuns e, lógico, que são o de maiores expoentes para satisfazer aos dois números. Então, esse é o mínimo múltiplo comum e esse é o máximo divisor comum. Tá? O máximo divisor comum torna essa fração irredutível. O mínimo múltiplo comum serve para a gente arrumar o denominador da fração para que a gente possa comparar as frações. Não quer dizer que a gente não possa pegar outros múltiplos comuns. E às vezes é mais rápido pegar um múltiplo comum que não seja o mínimo múltiplo comum. Tá? A gente pega qualquer múltiplo, tá certo? Não precisa ser o mínimo múltiplo comum. Tá?
E agora, para ser irredutível, para a fração ser irredutível, você tem que pegar o máximo divisor comum. Tá? Então, falamos números primos, fatores primos, e a questão de divisores, para a gente finalizar, divisores por 2, basta que termine em 2. Divisores por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Divisor por 4, basta que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Divisor por 5, basta que ele termine em 0 ou em 5. O número termina em 0 ou em 5. Divisor por 6, o número que seja divisível por 6, basta que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisor por 7 não existe uma regra específica. Divisor por 8, basta que os três últimos algarismos seja divisível por 8. Divisor por 9, basta que a soma dos algarismos seja divisível por 9. Divisor por 10, basta que termine em 0. Beleza? Pronto, então agora a gente vai avançando, vamos ver agora potenciação e depois vamos ver produtos notáveis e com isso vamos avançando cada vez mais. Obrigado, até a próxima aula.